Olá a todos! O CBGcom é um programa de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, que tem como objetivo apresentar reflexões e conhecimentos produzidos por seus docentes, alunos e convidados sobre temas variados no campo da informação. O Por Onde Você Anda visa dialogar com os nossos ex-alunos sobre suas conquistas, desafios e vivências após a formatura. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Monara Barreto. A Monara se formou em 2016 pelo CBG e atualmente é mestre em Ciência da Informação pelo IBICT UFRJ. Monara, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. E por aqui a gente quer muito saber por onde você anda. Olá, queria agradecer também pelo convite, fiquei muito contente, né, em retornar e dizer por onde eu ando, né, e também interessada em saber por onde andam os colegas que se formaram comigo, estudaram, que troquei mensagens no corredor, ideias diferentes. Então, esse canal, adorei, assim, a iniciativa do CBG eu acho que sempre falo que as diversas formas de informação é sempre importante, né? E esse canal é super didático, super legal, até mesmo para quem começa a vestibulando, que sai da escola, né? Que quer conhecer melhor o curso. Eu, por exemplo, senti muita falta de ter essa explicação sobre o curso mais aprofundado. Então, um curso que é essencial, porém não é muito falado, ainda não é muito falado. Isso é muito bizarro, assim, né? Se a gente for parar para pensar. E então, eu achei essencial, né, para meio que chamar o público para conhecer esse novo campo não, né, esse campo que é a biblioteconomia. Ah, que bom que você gostou. E por onde você anda, Monara? Conta pra gente. Olha, essa trajetória por onde eu ando começou em 2016, né, que eu me formei, sou aluna do Fundão, da segunda turma de Biblioteconomia e Gestão de Dados de Formação do Fundão. Então, eu percorri um caminhozinho até aqui, né? Chegar onde é que eu estou hoje. Então, eu fiz praticamente de um tudo para chegar onde eu estou. Mas, basicamente, o que eu faço hoje, eu trabalho com acervo de artes do artista plástico Raul Mourão. Então, eu sou responsável pela organização e catalogação do acervo dele. Então, eu cheguei nesse campo das artes, né, um pouco de paraquedas. Na verdade, eu fui com o intuito de organizar o acervo digital, né, que era a parte de documentação, de fotografias, que era já algo que eu já vinha estudando há um tempo, que eu também sou fotógrafa, minha formação é em fotografia, antes mesmo de biblioteconomia. Então, essa inserção da fotografia na minha vida, ela já vem desde 2009, né? Então, quando eu fui chamada para organizar esse acervo, né, foi só um trabalho permanente de 3 meses, que eu iria deixar tudo catalogado e organizado para facilitar o acesso do usuário, que no caso é o próprio artista e as pessoas que trabalham no ateliê, né, assistentes e em geral. Então, eu fui para fazer essa organização e acabei ficando porque eu vi que era um campo vasto de informações que eram necessárias ser organizadas, preservadas e acessadas. E também é um campo que eu não vejo muito bibliotecários trabalhando, são mais museólogos, né? Então, o museólogo faz esse trabalho de inserção das informações e tudo mais. Como eu cheguei para fazer um serviço e vi essa possibilidade dentro daquele espaço, eu comecei a fazer planejamentos a partir do acervo para ajudar a implementação de um sistema, né? Já que o Raul ele queria essa organização já há muito tempo. Então, não só a parte digital, mas a parte física, né? Como as telas, ele trabalha muito com escultura, pintura, instalações. Então, isso tudo estava num espaço, vamos dizer assim, bagunçado, de qualquer jeito, assim, jogado, perdido. E a proposta era organizar tudo isso e colocar no sistema. Então, eu comecei do zero. Praticamente foi uma imersão assim, muito nova
dentro dessa área, né, por não conhecer. Então, eu fui aprendendo sobre o trabalho dele também, sobre como que é trabalhar com arte. Ainda estou aprendendo, porque é muita coisa, até a higienização de telas estou começando a fazer. Eu sei que o estudo tem que ser mais aprofundado, né, cada vez mais, mas devagarzinho a gente chega lá. E foi um campo que eu comecei a explorar e levar a biblioteconomia, né, para dentro dessa área, assim. Por que não eu facilitar o acesso à informação para essa galera, né, que trabalha com arte? Então, eu comecei a pensar também já mais à frente, de pensar em projetos, em planejamentos para outros Uau, não, mas artistas. espera, para tudo, você está voando baixo. Caramba, o Entendeu? Raul Mourão é artista plástico internacional, do plano Sim, é internacional, multifacetado, né? O trabalho demais, dele, demais. as obras, né, são variadas, envolvem desenhos, gravuras, pinturas, esculturas, Isso, vídeos, fotografias, textos, exatamente. instalações, performances. Ele Ele é um também, artista completo. além de artista plástico, ele é também curador, né, e produtor. Exato. E você está no ateliê dele como bibliotecária poderosíssima atualmente. E assim, eu tive que te interromper porque você está envolvido em tanta coisa, Munara. Né? A sua dança tem sido tão diversa e tão rica que eu queria destacar isso, né? Essa importância, né, de você hoje trabalhar com um Um documento dos que é artistas. totalmente não convencional, né? E Exatamente. com o artista também, né? Mas Isso, é. fala um pouquinho para a gente de como é esse teu trabalho, quais atividades você desenvolve lá. Então, eu trabalho basicamente com essa parte de organização, catalogação. Quando eu comecei, foi a parte digital, então eu trabalhava muito mais a parte das descrições das pastas, metadados, informações que iriam facilitar dentro daquele programa que a gente usava, usa até hoje, lá no ateliê. Então, como o Raul também é uma pessoa que valoriza demais esse tipo de trabalho, que o sonho dele é realmente organizar aquele ateliê de forma que ele consiga, que auxilie ele, de certa forma, a produzir até mais materiais, até Então, mais contratou a obras. pessoa certa. Então, eu tenho tentado ajudar dessa maneira, dessa forma, né? Então, a gente criou um planejamento, como eu propus um planejamento para ele no início do ano, de implementar o sistema. Então, com pesquisa, com outros colegas também de trabalho que são assistentes dele, que trabalham com TI, que sabem mais dessa parte do software. Então, a gente montou um sistema, né? Não montamos um sistema, a gente pensou num sistema que acoplasse que fosse mais, que comportasse mais informações que serviriam a ele, né? Então, eu me vi, na verdade, em pensar como eu iria representar uma obra de arte a fim de facilitar a busca e que não seja tão complexo, que deixasse eles com autonomia da pesquisa, né? Porque como não tem bibliotecário, não é uma biblioteca, é diferente, né? De você ter um suporte de um bibliotecário para fazer a pesquisa para você, enfim. E lá não tem. Eu queria que eles criassem essa autonomia da pesquisa e pensassem também numa forma de que não fosse muito metodológica, né? Muito técnica, muito voltado para a nossa área, mas assim, queria realmente que eles pudessem pesquisar. E aí, a partir de então, a gente começou a pensar as informações necessárias para as obras, para as telas. E assim, está em processo, não está pronto, né? A gente vai tentar implementar o sistema no início desse ano, de 2021, porque esse ano teve, infelizmente, a pandemia, então teve muitos atrasos e a gente reformulou muita coisa, né? Do calendário, do planejamento. Mas assim, está caminhando, né? A gente está na parte de processamento ainda, que é as obras que chegam, porque a todo tempo tem obra sendo produzida e eu sou sozinha ali, né? Então, é naquele tempo semanal, dentro do que eu posso fazer, das possibilidades, mas eu basicamente, ele produz uma obra, né? Eu recebo essa obra, eu faço as medidas, tiro as medidas, fotografo e
a proposta é inserir no sistema. Por enquanto, como a gente não tem o sistema, a gente está colocando nas planilhas para ter um controle. Isso vai facilitar como se fosse um inventário, né, do ateliê, das obras, do que está no ateliê, do que entrou, do que saiu. Então, é todo um controle de obras, basicamente igual numa biblioteca, só que com obra de arte, né? O material chega, você faz a catalogação, se o material sai, você tem que dar baixa, né? Se ele chega, você também tem que fazer todas as anotações, se ele foi para alguma galeria, se ele foi vendido, se ele foi presenteado para alguém. Então, todas essas informações a gente insere, vamos colocar no sistema ainda. Então, é basicamente isso. E também tem a parte da higienização do material, né? Que, como ele trabalha com telas, existem alguns materiais que vêm de exposição um pouco sujos. Então, as telas eu higienizo, mas faço uma higienização bem básica mesmo, bem simples, superficial, para poder armazenar de volta e colocar nas mapotecas, né? Que a gente também está tentando implementar um sistema para armazenar bem as telas, né? Enfim, a gente está estruturando aquele ateliê para facilitar o trabalho de todo mundo, né? Que precisa daquelas informações, não só ele, mas como os assistentes e todo mundo que trabalha com ele. Sensacional, porque isso contribui também para a recuperação, né, desses objetos informacionais e para a montagem das exposições, das instalações. É um trabalho maravilhoso. Parabéns, parabéns. Exatamente. E assim, é engraçado porque na nossa formação eu me via muitas vezes perdida, né? Porque muita gente queria sair, trabalhar em biblioteca e parecia que só existia essa possibilidade. Mas como eu já vim trabalhando num banco de imagens sem saber que eu estava fazendo serviço de bibliotecário bem antes, então eu já estava direcionando meu olhar para esse tipo de trabalho. Eu falei, eu não quero trabalhar em biblioteca. A minha função vai ser trabalhar em alguma unidade de informação. E o curso, por ter essa possibilidade, essa interdisciplinaridade entre outras áreas, nossa, me ajudou bastante em pensar outras possibilidades além da biblioteca, né? Porque a biblioteca é uma das, mas existem outras formas. E quando eu me vi trabalhando no ateliê, que não era com fotografia, era com arquivo digital, eu olhei aquelas obras e pensei, nossa, mas arte é uma informação, isso é uma informação. Isso precisa ser catalogado, preservado, organizado, e isso não pode ser perdido, porque tudo precisa de um acesso futuro, um acesso no presente. Então, existiu esse feeling, assim, na hora de montar um planejamento para organizar todas aquelas obras que estão lá. Mas, de fato, você, desde a graduação, tinha esse olhar diferenciado, né, para outros tipos não convencionais de documentos e para o potencial informativo desses objetos, outros. Você, desde a graduação, realmente tinha esse perfil mesmo, né? A gente percebia. E, Monara, você agora também terminou o mestrado, né, no IBIC? Foi. Um pouco mais de um mês, tá vendo como você tá Sim. voando? Então, assim, que loucura, vou ter que me organizar aqui para explorar tudo da melhor maneira possível para quem está acompanhando a gente. É muita coisa, essa mulher é muito diversa, gente, mas vamos lá. Você agora é mestre em Ciência da Informação pelo IBIC. Então, conta pra gente como foi esse processo, como foi a sua pesquisa, porque eu sei que, gente, para quem não sabe, a Monara foi a minha primeira orientanda de TCC no CBG. E na época, né, no TCC, a gente trabalhava com a fotografia, né, a relação entre o tratamento do documento imagético e a preservação, né, foi o tema central do TCC dela. E ela terminou a graduação, terminou o TCC e quis dar mais fôlego, quis continuar, quis fazer o mestrado. Como foi esse processo? Conta pra gente, porque eu vi que você terminou a sua dissertação com a temática ainda de informação imagética, de fotografia. Você defendeu a dissertação A Fotografia como Documento e Informação e o papel dos fotógrafos populares na construção da memória das favelas. Então, eu vi que você continuou ainda apaixonada com o tema do TCC e desenvolveu mais, né? Avançou muito, e eu quero te parabenizar demais,
por essa Obrigada. conquista. É um orgulho imenso, né, para todos nós do CBG e também para mim, que fui sua orientadora. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa. Uhum. Então, em 2016 eu me formei, né, no curso e eu fiquei naquele ano que você se pergunta sempre. Eu acho que todo mundo tem essa, não sei se todo mundo, mas a grande maioria, pelo menos dos meus amigos, terminaram o curso e fica, e aí, para onde eu vou? Numa situação onde o país não estava muito legal, até hoje não está, né, para emprego, ainda mais na nossa área. E eu sempre questiono que existem muitos cargos que são ocupados por outras pessoas ao invés de ser bibliotecário, né? Então, isso é um pouco grave até, é uma coisa que a gente tem que estar discutindo o tempo inteiro, né? E uma das coisas também que me fez inserir lá no Raul foi justamente essa de, assim como em bancos de imagens e outros lugares, eu já via muitas pessoas comuns, até mesmo eu, antes da minha formação, eu entrei num banco de imagens fazendo um trabalho de catalogação e indexação, onde eu não era bibliotecária. Então, a gente percebe muito isso, né, em várias unidades de formação. Então, eu fiquei perdida, assim, não sabia muito o que ia fazer, se eu fazia concurso público, o que eu fazia, e era mandando currículo para vários lugares, sabe? E nada saía, nada. Então, foi um ano bem difícil, 2016, né? Porque você idealiza sair da faculdade e arrumar logo um trabalho. E não foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar no Raul em 2018, isso demorou muito para acontecer, né? Então, em 2017, eu pensei, olha, eu acho que eu vou tentar um mestrado, porque eu não quero ficar parada. Ou eu trabalho, ou eu estudo. Parada eu não posso ficar. Então, eu falei, vou tentar de teste. Esse ano vai ser o ano teste para ver como que é uma prova de mestrado e por ter estímulo, por ter seu estímulo, né, na graduação, na parte da orientação, né, que eu tive bastante, assim, você tem que tentar um mestrado. Então, você, Juliana, foi muito importante para essa minha inserção no mestrado, desde a inscrição, assim, que a gente veio trocando os e-mails de projetos futuros, assim, o que eu iria enviar, enfim. Então, eu peguei essa ideia, esse conselho, que eu falei, bom, já que a Juliana sempre me falou que o meu tema, ele daria um tema de pesquisa para o mestrado, eu vou confiar e vou tentar. Então, eu readaptei o projeto eu tentei a Fundação Casa Rui Barbosa, isso eu fui tentar uma pesquisa para lá, um projeto de pesquisa, e uma professora me entrevistou e perguntou, por que você não tenta um mestrado com esse tema? Aí eu falei, gente, tá tudo conspirando para eu tentar o mestrado, né? Então eu vou tentar. Então foi às cegas, eu não tive instrução, orientação de nada, ninguém, eu fui assim, de cara, li o edital, vou tentar, mandei o projeto com esse intuito de fazer alguma coisa, né? De estudar, voltar a estudar, e já que eu não estava conseguindo arrumar trabalho. E aí eu fiz a prova da Fundação Casa Rui Barbosa, me inscrevi no IBICT, com o mesmo projeto, inclusive, e eu não consegui na Casa Rui Barbosa, foi o lugar que eu mais queria, assim, que eu estava engajada, estava, enfim, vendo todos os processos seletivos, e aí foi a parte do IBICT. Eu tentei relaxar mais para não criar muita expectativa, tanto que quem via as minhas notas era meu namorado, porque eu não tinha nem coragem. E eu tentei o mestrado junto com a Jéssica, que foi minha amiga da turma também. Então, a cada etapa, ela ficava, Monara, saiu o resultado. Então, eu falava, agora eu tenho que ficar acompanhando. Então, quando o projeto foi aprovado, eu falei, gente, agora é a prova. Aí veio a nota da prova, aí eu consegui. Aí eu fui ficando mais tensa ainda, porque começou o processo em agosto e terminou em dezembro. Então, quanto mais se aproximava, mais tensa eu ficava. Até que eu consegui passar. E foi legal porque eu passei junto com a Jéssica. A gente foi da mesma turma da faculdade e também da mesma turma do IPICT. Então, foi assim, eu entrei, né, com todo o gás em 2018, cheia de esperanças e projetos, ideias, porque eu queria dar continuidade não apenas no estudo, mas ao estudo da fotografia, principalmente a fotografia popular, fotografia de favela, da onde eu vim, a minha primeira formação. Então, eu também queria mostrar que a fotografia também é uma fonte de informação que precisa ser preservada, e no meu trabalho da monografia, eu falo sobre essa carência dos fotógrafos, eles não terem cuidado com o próprio material, e é algo que eu percebo durante esses 10 anos de trajetória na fotografia, e surgiu essa preocupação futura
do que vai ser a nossa imagem, do que vai ser o nosso mundo sem imagens no futuro, né? Com essa era digital, tudo muito fragilizado, sem nenhum cuidado, as pessoas postam nas redes sociais e não tem um mínimo de preservação, né? Não só as pessoas, mas os fotógrafos no geral. Então, eu falei, vou estudar sobre isso, estou pensando em montar cursos e dar orientação. Sempre a minha formação, o meu objetivo de estudo, não só na UFRJ, na biblioteconomia, sempre foi de passar adiante meu conhecimento, né? Isso vem muito da base da fotografia, de onde eu estudei. Então, eu fiz o curso de biblioteconomia para me especializar e ajudar no projeto que eu trabalhava. Então, no IBICT não foi diferente. Eu tentei um mestrado para pensar em projetos, em cursos, workshops que fossem ajudar a vida desses fotógrafos, né? E também eu acho que inserir essa temática dentro do IBICT, eu acho que seria fundamental, assim, a princípio. Então, eu fiz... No início eu queria falar de memória, eu queria falar de indexação, queria falar de organização da informação e aquele misto de temas, né, para você abordar, que eu queria abordar e não sabia muito bem. Mas, assim, as coisas foram se encaixando, os professores foram me ajudando, a minha professora orientadora, Ana Vânia, também me auxiliou bastante. Quem me orientou foi o Joaquim Marçal, da Biblioteca Nacional. Então, eu tive pessoas que me ajudaram bastante, assim, a colocar o meu pé no chão, a organizar as minhas ideias. E, a princípio, eu queria falar sobre memória. E eu pensava, bom, esses registros é importante para a memória das favelas, né? Os fotógrafos populares que registram as favelas. Então, essas imagens, elas precisam ter um banco de imagens, elas precisam ser armazenadas, cuidadas, olhadas por alguém. Foi o princípio de tudo, né? E então eu vou falar de memória. E depois eu quis falar sobre qual é a dificuldade de cada um, né? Da falta de orientação que esses profissionais têm desde a sua formação, que é muito mais a parte técnica sobre lente, sobre como fotografar, enquadramento, mas não tem esse cuidado com os arquivos. Ninguém fala sobre os arquivos, ninguém fala sobre edição. Então, é muito mais o registro, mas o pós-registro não tem. Então, eu falei, bom, vou começar a abordar sobre isso, começar a me especializar nessa área, tanto que as disciplinas que eu fiz foi mais voltada para a área da informação, organização do conhecimento, da informação, que fosse me auxiliar agora, né, no futuro, para fazer minha pesquisa e principalmente memória também, que eu fiz a disciplina, que fosse me auxiliar a montar todo esse planejamento que eu estou aí para a vida, né? Então, meu projeto foi esse, né? Foi olhar a fotografia como documento e informação também, né? Que a fotografia, ela não é só uma imagem, ela representa muita coisa, né? Ela tem uma representatividade muito forte e não só no contexto geral, mas bem específico, que é das favelas, é desses espaços que são sempre massificados por imagens negativas, por conflitos, e nunca é um sorriso, um cotidiano, nunca é dessa forma, né? Então, eu dei um jeito de juntar a fotografia popular com documento e informação. E também conseguir juntar a memória, né, nesse sentido, porque a partir do momento que você recebe uma informação e você trata ela, cuida dela da forma adequada, você está preservando, né, futuramente. Então, na verdade, é uma questão nova, é um problema, né, que a gente tem aí para se resolver, para ser falado. E, assim, a fotografia popular de favela é algo que não é antigo, é algo recente, é novo. Assim, a partir da minha vivência, a fotografia popular de favela começou com um projeto do João Roberto Ripper, fotógrafo que inseriu a primeira escola de fotografia popular na Maré. Então, foi muito assim, foi um fotógrafo que criou, que chamou um coordenador, que foi o Dante, da UFRJ, para criar esse currículo todo da escola. Então, é muito assim, sabe? Caminhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí, o que eu pensei? Eu vou começar a inserir a fotografia popular no meio acadêmico, porque eu senti muita falta na literatura sobre fotografia popular.
e especificamente de favelas, sabe? Então, muitas vezes eu fui questionada sobre fontes não ser científicas, não serem artigos, sendo que na fotografia é algo muito solto, né? É em sites, é em blogs, são entrevistas, são poucas pessoas que se formaram, que são da favela, que têm uma graduação hoje. E essas pessoas, elas estão tentando também inserir a fotografia sempre nos seus projetos de pesquisa, então comigo não seria diferente. Então, para além dos projetos de pesquisa, né, acadêmica, o meio acadêmico, ele é um pouco... É igual à biblioteconomia, né? Parece que só tem um único caminho. Sair do curso e trabalhar em biblioteca. E aí, ou você é pesquisador, ou você segue a carreira acadêmica, né? Carreira acadêmica científica para, sei lá, dar aula, enfim. E eu acho que a minha maior proposta era realmente obter o conhecimento e inserir esse tema, que é a fotografia popular, como fonte de informação, como documento de informação essencial para aquele campo ali, né? Que eu acho que, pela minha pesquisa, eu não vi nenhum trabalho acadêmico que falasse sobre fotografia popular de favela no IBIT, que tratasse como ciência, né? Como um campo científico. E aí, então eu fiz essa pesquisa e eu estou assim ainda, né? Terminei agora, ainda estou na fase de ajustes finais, né, até chegar à parte real da entrega oficial, mas defendi. Então, a proposta, assim, quando eu entrei no mestrado, da pesquisa, né, que eu quis, que eu tive a ideia, sempre foi essa, assim, levar um pouco da história desses locais para o meio acadêmico, que eu acho que isso é meio que inédito, né, assim, porque a gente vive tendo sempre numa bolha acadêmica, parece que não é permitido nada além do mesmo, né? Por mais que seja, sei lá, pode ser viagem minha, não quero tentar desconstruir nada, né? Não é meu objetivo, mas e sim levar essas novas histórias para esses espaços científicos acadêmicos que eu acho que é necessário e também deixar, acho que abrir caminhos para que outros fotógrafos populares que se formarem tenha essa bibliografia, tenha essa literatura em base de dados, que possam pesquisar, que possam ler, não só quem quer fazer pesquisa, mas quem quer se interessar pela história desses locais. A ideia é levar adiante, seja qual for o canal de informação, entendeu? Olha, você conseguiu brilhantemente, né? Mostrar, tanto inserir o tema, né, dentro das pesquisas no CBG, no IBIT, quanto também mostrar a importância, a relevância da fotografia popular, a importância do fotógrafo popular para a preservação da memória, né, nessas comunidades. Que você estudou a Maré e o Complexo do Alemão, né? Isso. E eu tenho uma surpresa para você. Eu quero ler para você. Eu tenho o livro aqui. Quero ler para você um trecho desse livro que você me deu. Tem um tempinho. Por favor. Sim, eu dei um para minha orientadora também, da defesa. Só não vai ter para o doutorado, acabou. Tem um tempinho que você me deu e eu quero ler para você. Monara Barreto. A fotografia desencadeou muitas transformações importantes na minha vida, principalmente a partir do contato com o Imagens do Povo, que é um projeto do qual você participou. Ou participa ainda, não sei. Você está ainda no projeto? O projeto ainda ele existe, mas ele foi reformulado, então, na verdade, cada um seguia um caminho, né? Existem muitos caminhos, mas eu ainda sou do Imagem do Povo, né? Eu ainda sou da agência que eu me formei, na verdade. Me considero, assim. Sim. Através do ato de fotografar, busco eternizar os momentos simbólicos que caracterizam a rotina de espaços, grupos e pessoas, valorizando a importância de cada indivíduo e suas histórias. A fotografia vai além de um registro, ela estabelece interações com o fotografado, aproxima as pessoas, possibilita a troca de informações, é, portanto, um instrumento essencial na busca da própria identidade, um bem precioso que colabora para a compreensão da sociedade sob diversas óticas. Então, essa obra maravilhosa se chama Nós, é uma coletânea, um ensaio maravilhoso com várias imagens do teu trabalho, né, no projeto Imagens do Povo.
E eu trouxe esse trecho, né, de sua autoria nesse livro, porque eu quero te perguntar como surgiu essa sua paixão pela fotografia, e como isso está relacionado às suas origens, né? Você cresceu no Complexo do Alemão, como isso está relacionado às suas origens? Uhum. Você vê que eu falo sobre eternizar memórias, né? Você vê que eu falo isso desde sempre, a partir do momento que eu tive contato com a fotografia, essa relação de congelar aquele momento, de guardar, sempre teve comigo, né? E aí, quando eu me vi dentro da biblioteconomia e fazendo o curso de Ciência da Informação, eu olho para trás e vejo, porque, nossa, a minha relação com eternizar a memória sempre esteve muito conectada, né? Só que eu readaptei, eu reformulei, né? Ressignifiquei, na verdade, essa preservação. E aí eu, como fotógrafa, que tenho essa responsabilidade em eternizar, clicando a vida de alguém, hoje em dia eu me coloco no lugar de eternizar de uma outra forma metodológica, que é de cuidar do acervo, que é de preservar aquilo, informatizar a unidade que tiver aquela informação. Então, eu sempre tive essa relação de guardar para o futuro, né? Comigo, assim. E no início que eu comecei a graduação, eu fiquei um pouco chateada por estar um pouco distante da fotografia, né? Do ato de fotografar. E aí eu readaptei. Eu falei, bom, agora já que eu não tenho esse tempo mais como antes de subir a favela para fazer as imagens com tanta frequência, eu vou começar a cuidar de uma outra forma. Então, escolher a fotografia e unir a biblioteconomia foi até assim, foi um encontro que aconteceu na hora certa e acho que era essencial ter acontecido isso, na verdade. E eu comecei a fotografar em 2009, foi um curso que eu fiz de fotografia chamado Memórias do PAC, aqui no Alemão, que era com o objetivo de registrar as obras que estavam acontecendo do PAC, as obras do teleférico. Então, ia acontecer remoções, trabalhadores. Então, com isso, teve um curso, né, de 6 meses, foi final de 2008 para 2009. Então, eu fui, estava um dia subindo o morro normal para minha casa, vi uma fachada escrito curso de fotografia. Eu falei, bom, como eu estava estudando para o vestibular, não consegui passar, eu vou fazer um curso, né? A minha ideia sempre, nunca foi ficar sem fazer nada, eu queria sempre estar fazendo alguma coisa. Então, eu comecei só como um cursinho de férias, sabe? Para ficar janeiro, fevereiro e março, e registrando o espaço, conhecendo os lugares que eu também não conhecia por ser moradora. Tem lugares que você explora dentro da favela que eu ficava, gente, como é que isso? Como é que eu não conheço aqui? Porque é muito grande, né? O Complexo do Alemão é um conjunto de favelas. Ele tem vários bairros. Então, eu conheci muita gente, eu aprendi a fotografar nesse curso com esse objetivo de fazer essa memória das obras do PAC, que no final ela então iria durar 6 meses. E esse projeto ele foi oferecido também pelo Pronace e pelo Observatório de Favelas, né, na Maré. Então, quando começou a terminar, quando o curso começou a chegar, a encerrar, eu pensei, eu gostei tanto, acho que eu não quero acabar só nisso, eu quero continuar. Acho que eu vou fazer fotografia. Bom, é isso, gostei, acho que eu vou fazer fotografia. Então, eu vi que abriu vaga na Escola de Fotógrafos Populares da Maré, no mesmo período que encerrou o Memórias do PAC. Eu falei, bom, é esse caminho aí que eu vou. Cheguei lá, fiz o curso de 1 ano, né? No Imagens do Povo. O Imagens do Povo ele é um projeto que tem escola de fotografia, tinha galeria, tem o banco de imagens. Então, por conta de falta de verba, essas questões políticas assim, bem, que dificultam os projetos a seguirem, hoje em dia ele sofre algumas alterações, né? Mas eu dei o segmento no curso, né, de fotografia, que foi de 1 ano, e aí eu falei, bom, vai ser isso, vou ser fotógrafa, amei, estava adorando o que eu estava fazendo. E não é um curso qualquer, assim, onde você aprende a técnica. Por ser um curso popular, dentro de uma favela, você tem outros objetivos, né? Para além de registrar. Você quer registrar o oposto do que a mídia registra, Sim. né? Então, como moradora... Você quer registrar aquilo que ninguém quer ver, ou que ninguém quer ver. Né, costuma definir como atrativo.
Você Pois quer é. registrar e mostrar aquilo que tentou ocultar. Com certeza. E assim, não só eu, mas com todos os fotógrafos populares, ele da escola que se formou, eles têm a gente tem um pensamento muito parecido, que é justamente esse, né? Porque quando você está de um lado, quando você vive aquilo, você quer mostrar outra coisa, né? Você conhece mais do que quem é de fora. Então você fica naquela vontade incessante de querer provar que aquilo não é o que você vê na TV. Então, a partir da minha imagem, das fotografias que eu estou fazendo, eu quero levar isso para além. Então, era uma força que tem até hoje nesse projeto, os fotógrafos que têm essa força de querer levar à frente esse tipo de registro. Então, a gente queria quebrar estereótipos o tempo inteiro, até hoje, né? Querendo levar, seja, como eu falei, seja qual for o canal, mas a ideia é sempre levar uma história bonita da favela, né? Óbvio que existem as carências, existem os problemas, mas por que não mostrar também as belezas que existem nela, né? Os fazeres que existem, as pessoas. Aquilo ali é uma potência de inovação, de tecnologia, de informação, de tudo, assim. Então, por que não começar a dar voz para essas pessoas dessa forma? Então, existia também algo que eu via muito, era o receio da pessoa que mora na favela ser fotografada. Então, a gente tem muito hábito de fazer o registro, mostrar para a pessoa, se ela não gostar, ela paga, entendeu? Coisa que não existe nas grandes mídias, né? Quando você sobe a favela, você quer muitas vezes mostrar, de repente, o tráfico ou as coisas ruins, negativas. E essa galera que eu, pelo menos, assim, como moradora, inúmeras vezes que eu via fotógrafo, a minha memória, né, que eu tenho, era em momentos de conflito, quando tinha operação policial e no dia seguinte via a mídia, o jornal, para fazer fotos, filmagens e etc. Então, essa é a minha memória que eu tenho. Então, não seria diferente de ver um morador de favela com medo de ser fotografado. Para onde vai minha foto? Que foto é essa? Quem são vocês? E quando a gente falava, a gente é daqui, eles não conseguiam acreditar, né? Como assim vocês são daqui? Para que vocês estão tirando foto? Muitas das vezes a gente conseguia a confiança desses moradores, não só falando que era local, mas levando a imagem para aquela pessoa, revelando aquela imagem, retornando, indo várias vezes. Então, é uma relação de afeto que a gente é um elo assim, né, que a gente cria entre a pessoa que é fotografada e o fotógrafo, né, que está indo registrar. Então não é só ir lá tirar a foto e ir embora. A foto está bonita, vou tratar, vou ganhar muitos likes e acabou. Não, existe um afeto entre o fotografado. Você quer que ele seja visto com aquela potência, com aquela beleza, com aquele olhar que você conseguiu ver a partir do curso, né? O fotógrafo popular de favela, ele tem muito olhar voltado para isso. Então, a minha trajetória foi basicamente essa, né? Me formei, fiz a escola de fotografia, de fotógrafos populares, e aí me encontrei num lugar novamente. O que eu vou fazer agora? Né? Sempre Isso entra na minha essa próxima pergunta. pergunta, inclusive, né? Como você conheceu a biblioteconomia? Eu já posso responder? Você Claro, quer que pode dar sequência. Então, e aí eu me encontrei num lugar de novo, finalizei o curso, né, um ano de formação, e aí eu pensei, o que eu vou fazer? E agora, né? Eu tenho que arrumar um emprego e tal. Então, eu fiquei um mês, assim, 2 meses, sem saber o que fazer, e no próprio Imagens do Povo abriu um processo seletivo. Então, abriu a vaga no Imagens do Povo de indexador de imagem, né? E aí eu pensei, cara, indexador de imagens, o que faz indexador? Não faço ideia. Eu não sei fazer isso, mas eu vou tentar, porque deve ter um treinamento, então eu vou, porque eu quero estar aqui dentro, eu quero estar dentro da maré, eu quero estar dentro do projeto, eu quero, de alguma forma, estar inserida na fotografia, eu não quero deixar isso se perder, esse lado se perder. E aí eu entrei para o processo seletivo, bem humilde, né? E aí fui honesta na entrevista, falei que eu não tinha noção do que era, só algumas aulas que a gente falava sobre edição, não falava sobre indexação, né? Então, a minha turma foi a primeira turma a ter um princípio de organização de metadados, assim, vamos dizer.
porque a gente fazia a descrição das palavras, das fotografias, a gente colocava a data, ano, então isso era o início, né? Renomeava o arquivo. A gente tinha um professor de fotografia, o Dani Borges, que ele era super organizado, então ele passava essa organização para a gente, né? Em deixar tudo armazenadinho, guardado. Então a gente teve essa inserção a partir das aulas dele, mas era algo muito básico. Então, tentei o processo seletivo para indexador e aí eu consegui entrar. Aí tinha uma bibliotecária, né? Era uma vaga de bibliotecário mais um assistente, que seria. Então, eu entrei, consegui ficar por 6 meses, aí o fotógrafo levava as fotografias para gente, eu pegava essa fotografia, ela passava por uma edição, então eu inseria as informações de descrição, palavras-chave, tudo, porque a gente futuramente teve um site, né? Então, essa indexação foi um projeto para a construção futura de um site. Então, eu comecei e fiquei. Até que um dia a minha amiga de biblioteconomia da FRJ falou: Monara, você faz um trabalho de bibliotecário. O que você está esperando para fazer o vestibular? E eu já estava super frustrada porque eu não tinha conseguido passar no primeiro ano, porque eu tinha tentado publicidade e tal. E não consegui, aí ela pagou a prova para mim, a Mariana Fernandes também. Ah, ia perguntar, quem é essa amiga? Ela é da UFRJ, só que ela é do campus da Praia Vermelha. Então, ela que pagou a prova e falou, ó, presente de amigo, do dia do amigo, faz a prova. Eu falei, gente, não vou passar isso, não vou passar. E aí, olha que eu passei, porque eu estava fresca ainda com o vestibular do ano anterior, então o que eu fiz? Só rememorei certas matérias e fiz, não tinha compromisso. Aí eu passei em 2011. E aí foi que eu falei, bom, agora é o meu momento, vou começar a estudar aqui, né? Biblioteconomia e vou tentar levar o máximo de conhecimento e informação que eu puder para o Imagens do Povo. Então, a partir dali começou todo esse mundo que até hoje segue até hoje, né? Assim, a fotografia, a informação, a indexação, todas essas ideias que eu tive de projeto de pesquisa acadêmica foi graças ao projeto do Imagens do Povo, né? Foi graças à fotografia e esse caminho que se abriu, assim, essa porta que se abriu para mim e que abriram outras portas, na verdade. E tá até hoje, né? Que maravilha! Então você não é uma bibliotecária fotógrafa, você é uma fotógrafa bibliotecária. Multifacetada. Muito bacana, Monara. Durante a nossa conversa, eu percebi que você chegou a citar alguns desafios que você teve após a formatura, né? Após a sua graduação no CBG. Tem alguns outros desafios que você não citou? E aí é essa pergunta que eu te faço, né? Quais outros desafios você teve que enfrentar após a sua graduação? Eu acho que, na verdade, a gente sai muito inseguro, né, da graduação. Eu, pelo menos, até hoje, né? E vamos de terapia, vamos tratar isso na terapia. Porque rola muita insegurança, né? Tem muita insegurança a partir do que... É muita informação durante 4 anos, né? E aí você sai naquela, bom, eu tenho que ter a obrigação de saber tudo. Então, o meu maior desafio, na verdade, foi passar por cima da minha insegurança e do meu medo, né? Diante da oportunidade que aparecia. E muitas vezes eu não sabia, assim como eu não sabia como era indexar uma fotografia e eu fui, eu também não sabia como é que era lidar com um acervo de artes e eu também entrei. E aí eu penso, se eu estudei 4 anos, né, biblioteconomia, se eu estudei técnicas, métodos, alguma coisa eu tenho que saber. Eu tenho que saber adaptar o meu conhecimento durante esse tempo para aplicar onde eu estiver, entendeu? E aí, o meu maior desafio, para além das vagas e essa dificuldade do emprego, né? Que até hoje eu vejo esse assombro, assim, na nossa área, muitos colegas passando por isso, mas eu vi eu ter que lidar com esse desafio da minha insegurança diante da área, né? Do lugar que eu for trabalhar, assim. Mas é uma questão é mais pessoal, né? Assim, esse desafio é muito mais pessoal do que coletivo. É uma leoa que se vê uma gatinha. Olha para o teu caminho, né? Para o teu percurso.
Quem vê assim, né, nem parece que tem medo. Mas, Lonara, me diz uma coisa. Eu queria saber qual tem sido o seu diferencial hoje, trabalhando no ateliê do Raul Mourão. Qual tem sido o teu diferencial lá, nessa instituição? Porque você lida com diversas pessoas, né, museólogos. Qual tem sido o teu diferencial nesse contexto? Eu acho que é o mesmo que foi na fotografia de favela, é o mesmo que foi no IBICT e em todos os campos que eu atuo, né, que eu estou inserida, é realmente levar um pouco de aprendizado de tudo que eu tenho para o lugar, sabe? Às vezes a gente chega com um modelo e acho que eu vim só para quebrar paradigmas, né, na verdade. Então, eu cheguei lá com um modelo, com uma forma, e a ideia é sempre expandir aquilo, né? É sempre trazer possibilidades, histórias e a minha vivência, a minha experiência e a bagagem que eu tenho desde do curso que eu fiz no Memórias do PAC aqui no Alemão, é justamente essa, de levar para o ateliê de arte que eu trabalho hoje, toda essa bagagem, todo esse planejamento que eu tive, toda essa estrutura, conhecimento, informação e demonstrar isso através do meu trabalho, né? Eu não sei como é um trabalho na prática, nunca acompanhei um museólogo no trabalho de um artista plástico, cuidando de um acervo de um artista plástico. Mas eu sei, óbvio, o trabalho dele, mas assim, um bibliotecário dentro de um acervo, né, de frente de um acervo, pode causar um estranhamento, né? E, na verdade, não é nem um pouco estranho, porque bibliotecário não é só um profissional da biblioteca, ele é um profissional de qualquer unidade que contém informação. Então, eu acho que esse tipo de fala é importante apresentar para as pessoas que não têm ainda não teve esse leque de opções. Por exemplo, os artistas acham muito que só um museólogo pode trabalhar com um acervo. Mas não é bem assim. O bibliotecário que é formado em gestão de unidades de informação, ele pode estar inserido para colaborar com a preservação, com o acesso dessa informação no ateliê. Então, é basicamente isso, meio que eu levar um pouco dessa informação, também aquela história da preservação, porque o que eu trato na fotografia como a preservação da memória das favelas, eu também acho que cuido do acervo para ser uma memória para o Raul e para o legado que ele vai deixar, que ele está deixando, não só para a área da arte, né, mas para qualquer área que vai ter um acesso ao trabalho dele. Eu quero saber agora quais são seus projetos futuros. Você que tem assim uma característica multifacetada, fala pra gente. Quais projetos futuros você tem? Olha, eu tô tentando respirar com calma, Sim. devagar, né? Tentar aproveitar também esse tempo para refrescar minha memória, porque esse tempo de mestrado não foi fácil. Trabalhar, estudar é algo que é um pouco, é uma pressão, na verdade, né? Assim. Então, eu tô tentando me acalmar para eu começar a planejar o que eu pretendo, mas assim, eu já pensei em diversas coisas, mas o que eu venho sempre, o que vem sempre me acompanhando desde o início, ainda está muito voltado à orientação, sabe? Seja lá qual for o campo, se for na fotografia, se for na arte, porque agora tem esse leque de possibilidades também de me inserir dentro desse campo, né, que é o campo das artes, e também de ter esse interesse em... Aí é mais um campo que eu pego, além da fotografia, que eu preciso cuidar, de falar, preciso falar sobre essa organização, preciso falar da preservação. Eu estou começando a ver necessidade de falar sobre a preservação também do campo da arte, das obras, né, para dar uma assistência a esses artistas, enfim, nem que seja montar workshops, palestras e cursos. Então, meu planejamento está um pouco voltado para isso, para essa questão da orientação. Agora que eu consegui terminar o mestrado, ter um pouco de base para poder falar, para poder, gente, olha só, vamos começar a agitar isso aí, começar a ensinar. Nada muito profissional ou, sabe, técnico, mas que aquilo sirva também para outra pessoa, que a outra pessoa tenha
um alerta para querer dar continuidade em algum outro projeto. Enfim, então eu estou entre a fotografia e estou entre as artes, né? Mas tudo voltado muito para esse campo da orientação, para esse campo do estudo. E vamos ver aí um doutorado mais para frente, mas eu ainda estou descansando a mente do mestrado, mas eu estou com esses projetos, né? Eu já pensei também em dar aula na universidade, mas são projetos que para o ano que vem eu já vou começar a correr, planejar para concretizar, porque a proposta é essa sempre, é fazer falas para o mundo, é levar a imagem do povo, é levar a fotografia, o documento, a informação, a arte como informação, que está chegando recente, né? Que chegou junto com o mestrado. Então, a proposta é essa, futura. Monara, me diz uma coisa, qual é o papel da biblioteconomia na sociedade, na sua opinião? Inúmeros, né? E um deles, o principal, na verdade, acredito que é informar. O que é a gente sem informação, né? O que é o ser humano sem informação? Então, quando eu falo sobre ter mais falas, sobre a gente estar sempre discutindo a nossa área, está sempre levando a nossa área para outros espaços, né? Outros ambientes, é importante porque isso abre um leque de possibilidades não só para aquela pessoa, mas para o mundo inteiro, né? Dela ter uma noção de que a informação ela não vem assim, ó, pronta. Alguém trata aquilo para chegar até você. Então, eu acho que a discussão que leva à valorização do profissional bibliotecário nesse contexto que a gente está vivendo, né, social, sempre teve. Então, acho que o bibliotecário ele tem esse papel fundamental de informar, de cuidar da informação, de ser um cuidador da informação, de salvaguardar a informação, de preparar toda ela para dar o acesso às pessoas e de forma que não seja inacessível também, porque a gente deve discutir questões sobre o acesso, sobre quem tem possibilidades e privilégios para poder acessar essa informação, quem é que está acessando, como que é disseminado, porque existe um cuidado antes de você levar aquilo pronto para alguém. Então, eu acho que o papel da biblioteconomia, não só dos bibliotecários, é esse, do debate entre nós mesmos e para além de nós mesmos, né? A gente sair um pouco entre a gente, ir para fora e dizer, olha só, a gente é o profissional que vocês estão dependendo, entendeu? Graças a gente, a informação chega até vocês, sabe? Então, é preciso ser falado o tempo inteiro. Para onde eu vou, eu falo da biblioteconomia. Quando as pessoas perguntam o que é biblioteconomia, o que faz, o que é. E quando eu explico de uma forma didática, que a pessoa entenda na prática que aquilo é importante, a pessoa fala, meu Deus, como é que pode? Como eu não pensei nisso? Eu falei, pois é, a informação ela não cai do céu. Se você compra uma blusa num site, né? Se você faz a sua pesquisa, existe alguém ali atrás que está colocando a informação para você, para te facilitar, entendeu? Então tá nas coisas básicas, nas coisas simples. Você não usa o bibliotecário só para ir na biblioteca. Você usa o bibliotecário para você fazer todas as suas funções, assim. Você entra na internet, hoje em dia você se conecta graças ao profissional da informação, né? Graças a essa estrutura e essa rede que a gente tem, o curso e tal. Mas é basicamente isso, assim. E eu ficaria aqui até meia-noite falando sobre a importância e o papel da bibliotecária na sociedade. Muito bom, muito bom. É bacana você jogar luz ao fato do profissional bibliotecário estar na estrutura informacional da sociedade, né? Isso poucas pessoas percebem. Realmente isso precisa ser mostrado, né? Ser percebido por mais pessoas. Né? E faz parte da nossa atuação. Desculpa, eu estava conversando com uma amiga minha, com a Rúbia. Ela deu também entrevista, né, para o canal. E aí a gente um dia estava conversando sobre isso, né, sobre essas possibilidades do curso, do CBG. Eu não sei como confesso, as aulas, como que é falado, mas assim, as coisas começaram a mudar. Não sei se vou poder falar o que eu vou falar, mas qualquer coisa você corta, mas assim, é uma coisa. Tá.
Eu estava conversando com a minha amiga Rubia um dia desses sobre como a gente chega no curso de biblioteconomia e tem só essa única possibilidade, né? Então, quando eu vi você chegando e mostrando indexação com fotos de Sebastião Salgado, eu falei, meu Deus, era isso aqui que tinha que ter, olha, desde o primeiro período, sabe? Outras possibilidades, outros caminhos. Quando a Mariana Zattar também chegou com as disciplinas dela e um método totalmente diferente de fazer prova, que eu tava todo mundo com medo e no final das contas a gente viu que deu tudo certo e ela falando, calma gente, vai dar tudo certo, por que vocês estão nervosos? Então eu vi uma renovação ali de outros caminhos a não ser biblioteca, né? Então eu acho que a discussão não é só depois da formação, eu acho que ela é importante ser feita no início, né? Você tem a biblioteca, mas também você tem outros lugares. Porque o nosso curso é gestão de unidades de informação. E isso precisa ser mais explorado, sabe? Então, eu senti essa falta na época que eu estudei. Eu já estava muito certa do que eu queria, sabe? Mas e se eu não tivesse? Eu ia ter outra possibilidade hoje? Como eu vejo muitas pessoas que se formaram esperando o curso, o emprego na biblioteca. E eu falo, gente, vocês se formaram em unidade de formação. Se enfia em qualquer lugar que tem informação, monta um planejamento. É possível isso, sabe? E se você está numa biblioteca, você pode se reinventar ali dentro mesmo também com outros projetos, sabe? Para além de você ficar no atendimento. Eu acho que o nosso curso ele tem essa gama de possibilidades também, que ela te incentiva e te estimula para você gerir o espaço, para você fazer essa movimentação, sem ser o seu único trabalho de sentar, catalogar, e é isso. Então tem essa dinâmica, essa coisa que é bem legal. Mas acho que a gente precisa estimular mais, falar sobre isso, falar sobre essas áreas de pessoas que estão em lugares que não deveriam estar, que era a gente que teria que estar fazendo isso de uma forma correta, sabe? E falar para fora. Eu acho que é necessário assim, essa discussão, essa conversa dentro do curso e fora do curso também. Muito bacana. Eu fico feliz e tenho certeza que a professora Mariana também e demais professores do curso ficam felizes por darem essa possibilidade de ampliação dos horizontes, né, do nosso campo. Mostrar realmente a vastidão do nosso campo profissional e científico, né? Monara, por falar no curso, o CBG, na cidade universitária, vai completar 10 anos. Nós vamos celebrar na segunda semana de dezembro 10 anos do CBG lá. E você, como egressa desse curso, você gostaria de deixar uma mensagem para alunos, professores, enfim, fique à vontade. Sim, claro que quero, porque primeiro essa ideia do canal foi fundamental, né? Como eu falei, ter outros suportes de informação para você se conectar é sempre importante. E eu acho que esses eventos são fundamentais para movimentar o curso, né? Para fazer você conhecer outras pessoas, conhecer as outras histórias, conhecer sobre o curso também. Eu acho que é sempre válido ter palestras, ter lives agora, né? Que o nosso momento atual são as lives, as palestras online. Então, eu acho que a proposta sempre é válida quando é para falar sobre o curso, para falar da história do curso e aquilo que eu comentei, né? Sobre disseminar todas as informações que a gente aprende nesse período de 4 anos, o que um profissional bibliotecário, qual a importância dele para a sociedade. Então, é fundamental ter esses eventos, ter essas palestras semestrais, anuais. Então, eu torço para que seja frequente mesmo, assim, que cada vez mais se renove, se reinvente para levar a biblioteconomia para outros lugares, né? Ótimo. E sobre os 10 anos? Algum recado para quem está na luta ainda, para quem está batalhando para se formar? Olha, sobre os 10 anos, engraçado, né? É muito tempo e pouco tempo ao mesmo tempo, né? Assim, é meio... que eu fiz parte disso. Quando eu olho para trás, eu falo, caramba, nossa, quanto tempo, né? Então, o que eu tenho para dizer é que eu acho que quem viu a entrevista do início ao final vai ver muito falando sobre, além do aprendizado, você tem muitas possibilidades quando sair daí, né? Então, levem o curso além do seu trabalho.
estudem o campo, levem para amigos, entre no meio acadêmico com outras propostas, entre no campo acadêmico da história, da física, da química, com a biblioteconomia, que a biblioteconomia é interdisciplinar, ela pode estar inserida em todos esses campos. E, assim, seguir na luta mesmo, né? Porque foram 10 anos, então pode ser mais 20, 30 anos, e assim a gente consegue aumentar cada vez mais a rede e ter cada vez mais suporte, porque quanto mais bibliotecário é fundamental. Eu tenho amigos que falam, nossa, o seu aniversário é o aniversário que tem mais bibliotecário junto, assim. E isso é muito legal, sabe? Porque quando você vai num lugar e vê uma pessoa que é da mesma área que você ou que conhece a sua área e fala, caramba, que legal, um bibliotecário. Então, a proposta é ser, acho que eterna, assim, deixar um legado mesmo, como vocês, na verdade, professores e coordenadores, estão fazendo de estimular, através de outros canais, de outras plataformas, o incentivo à entrada no curso, porque eu sou bem... É complicado porque eu sou do curso, né? E eu fico fazendo propaganda do curso. Então, acho que a ideia é essa mesmo. Monara, eu quero te agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite, em vir aqui compartilhar um pouco das suas vivências. Para mim foi um prazer imenso revê-la, bater esse papo com você. Eu quero te dar o espaço para você deixar os seus contatos, para quem nos ouve até agora, nos acompanha até agora. Uhum. Eu que agradeço, né? A possibilidade de poder fazer falas assim é sempre fundamental. Fiquei muito feliz, assim. E eu tenho um Instagram, que é @monarabarretofoto, e tenho o meu e-mail, que é monarabarreto@yahoo.com.br. Qualquer coisa, é só me achar nas redes sociais para serviços, instruções, bate-papo, dicas, troca de ideias, eu estou disponível. É sempre bom compartilhar. Obrigada, Monara. Então, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe nas mídias e até o próximo vídeo. Beijo, Monara! Tchau!